Entender isso é fundamental para você dar o próximo passo. Não basta simplesmente querer melhorar a ereção, quero aparecer para um parceiro novo, para uma parceira nova, eu quero de fato melhorar porque eu estou passando por um processo de disfunção erétil, vou na farmácia, vou comprar um Tadalin e vou começar. Irmão, se você for fazer isso, não faça, mas se você for fazer isso, assista esse vídeo primeiro e entenda os 5 principais colaterais que você pode acontecer com você tomando Tadalafila. E se acontecer com você, o que você vai fazer? Fica comigo até o final, que no final tem um bônus. Um bônus que é o seguinte: quem não pode tomar de jeito nenhum? Será que você faz parte dessa galera? É importante que você saiba antes de tomar, porque se você tomar e fizer parte dessa população, você pode até morrer tomando Tadalafila. Então, vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. A medicação mais usada para tratamento de disfunção erétil é o Tadalafila, seja receitada por médico, seja uso sem receita, porque você pode comprar sem receita. E a maioria dos pacientes, grande parte deles, usam sem receita. Muitos pacientes que vêm aqui comigo para tratar disfunção erétil, o cara já começou a usar Tadalafila, porque ele viu uns vídeos e tal, comprou para experimentar. Basicamente, entenda o seguinte: função erétil, ereção, é chegar sangue no pênis. Tem que chegar sangue no pênis. Sangue entra pela artéria cavernosa, vai no corpo cavernoso, que é como se fosse o músculo do pênis, vai entumecer aquele músculo, aquele corpo cavernoso. Esse corpo cavernoso cheio de sangue, ele entope a veia e impede a fuga do pênis, e aí você tem uma ereção satisfatória, durabilidade e tudo mais. Para fazer chegar mais sangue no pênis, você tem várias formas de fazer isso. Você tem atividade física, você tem alimentos ricos em vasodilatadores que podem te ajudar, como por exemplo melancia, pepino, beterraba, que tem aminoácidos ricos em vasodilatadores, claro. São formas que você vai somando uma coisa a outra e vai te ajudando. Então você tem como chegar mais sangue no pênis, trabalhando musculatura pélvica, membros inferiores, tudo isso vai chegar mais sangue no pênis também. Mas você pode partir para uma intervenção, que é o Tadalafila. O Tadalafila ele vai basicamente inibir uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Fez isso, vai aumentar a produção, a liberação de óxido nítrico, que é ser o quê? Principal vasodilatador no vaso sanguíneo. E aí vai fazer o quê? Vasodilatação. Vasodilatação para chegar mais sangue no pênis. É isso que o Tadalafila faz. Vasodilatação para chegar mais sangue no pênis. Mas, obviamente, ele não faz vasodilatação direcionada só no seu pênis. Ele faz uma vasodilatação geral. Dilata seu vaso sanguíneo no corpo todo. Chega mais sangue no coração, chega mais sangue no cérebro, chega mais sangue no músculo, chega mais sangue no estômago, chega mais sangue em todos os lugares do seu corpo. Você fica vasodilatado. E é daí que vem os principais colaterais. Os principais colaterais vêm por uma vasodilatação em outro lugar. Por exemplo, qual que é o mais frequente? Dor de cabeça. Mais frequente, 10% dos pacientes vai ter dor de cabeça após tomar Tadalafila. Essa dor de cabeça é muito variável. Tem paciente que vai ter uma dor de cabeça absurda e limitante, que vai impedir ele de trabalhar. Você vai ter que ficar deitado no quarto escuro para melhorar. Tem paciente que vai ter uma dorzinha de cabeça muito leve, sinto, mas é bem tranquila. Qual que é a recomendação para quem tem dor de cabeça? Bom, primeira coisa, preste atenção se você não está tomando junto com bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela vai lá e superestima os colaterais, ela magnifica os colaterais. Então, tentar tirar a bebida alcoólica da jogada, já não estou com bebida alcoólica, beleza. Então, o que você vai fazer? Vai tentar, se for um colateral tolerável, uma dorzinha de cabeça leve, eu recomendo você não fazer nada. Mantém do jeito que está, porque existe uma tendência do seu corpo se adaptar àquela medicação e melhorar. Não melhorou, dor de cabeça chata, reduz a dose. Então vamos começar diminuindo a dose. Você tomou quanto? Pô, tomei 20 mg na hora H, foi tudo bem, tive uma baita ereção, no dia seguinte fiquei derrubado. Toma 10 na hora H, toma 5 na hora H, talvez funcione para você. Ah, eu tô tomando uma fórmula aqui que o fulaninho me passou tal, 10 mg por dia, todo dia. Tá dando dor de cabeça, diminui para 5 diário. Então você pode jogar com a dose, é a primeira tentativa. Cara, diminuiu a dose no máximo ali, não melhorou, você tem que partir para outra terapia. Esses vasodilatadores não funcionam para você. Talvez você tenha que ir para injeção intracavernosa, que é um outro tema, um outro tratamento para disfunção erétil. Segundo colateral mais comum, dor muscular. Dor muscular. Vai chegar mais sangue no músculo, então você dilata o músculo, você pode ter dor muscular. Não existe comprovação de melhora de desempenho muscular, já te adianto logo tomando Tadalafila, mas ele pode dar dor muscular, principalmente na lombar
e na panturrilha. E é interessante que o paciente que tem isso, ele não relaciona ao tadalafila. Então o cara volta aqui, meu, ele fala, doutor, melhorei pra caramba com esse negócio, meu, mas aqui, eu tenho uma dor na lombar, deve ter alguma coisa aqui, eu devo estar com problema, você tem um ortopedista para me encaminhar e na verdade é do tadalafila. Então geralmente faz o quê? Ajuste de dose. Ou tende a melhorar, ou você ajusta a dose. Terceira causa ali de efeito colateral, congestão nasal. Congestão nasal, vasodilatação para mucosa, o cara fica, ó, eu, por exemplo, estou com rinite essa semana, tomei resfriado, não tomei tadalafila, é mais o resfriado mesmo, juro para você. Mas basicamente faz chegar mais sangue na mucosa, tem um exudato ali, você começa com congestão nasal. Efeito colateral, né, não grave, né? Você vai tentar ajustar a dose e tentar manter o tratamento se funcionou bem para o cara. Quarto colateral, rubor facial. Ele faz vasodilatação periférica, então você fica com a cara vermelha. Tem muito paciente que fica com medo disso aí. Pô, tomei, doutor, mas aí eu olhei o espelho, tava com a cara vermelha, nunca mais tomei, meu irmão. Minha pressão aumentou. Para pensar, se ele faz uma vasodilatação, ele diminui a pressão dentro do vaso. Tadalafila não aumenta a pressão. Então, se você tem pressão alta, não contraindica usar a tadalafila de forma alguma. Então, você poderia usar nessa situação também. Então, vasodilatação diminui a pressão dentro do vaso. Na verdade, não tem problema, não aumenta a sua pressão. E como ele faz a vasodilatação no seu corpo todo, principalmente alguns pacientes sentem mais na periferia, você vai ficar com o rosto mais vermelho, né, do sangue vasodilatado. Só isso. É só isso. Essa é bem tranquila. Recomendo o cara ficar tranquilo e tocar o barco. E o último colateral também é muito frequente, não menos frequente, é azia e queimação. A gente, muitas vezes, o paciente que toma diariamente, a gente sabe que tem uma absorção melhor do remédio em jejum. A gente pede para o cara tomar todo dia de manhã em jejum. Para quem toma por demanda, ou seja, na hora da relação, que eu peço para tomar umas 2 horas antes, eu também, se possível, peço para o cara fazer um jejumzinho de umas 4 horas, que aí absorve melhor, sem bebida alcoólica, se possível. Sei que nem sempre é possível. E aí você atinge uma melhor eficácia daquela medicação. Portanto, azia e queimação é uma possibilidade. Caso você tenha, aí não dá para tomar em jejum, você vai tomar com comida, vai comer e tomar depois. Você vai fazer o contrário. Ah, mas eu perco um pouco na absorção, mas pô, pelo menos você não tem azia e queimação, porque aí seria algo ali que não daria para você tomar. Para todos esses colaterais, se for algo absurdo e não dê para você continuar com o tratamento, pode-se até tentar outras formas, né? Outras moléculas, né? Sildenafila, vardenafila, mas em geral você vai ter a mesma colateral. Então, em geral, você vai ter que ir para um novo passo no tratamento da disfunção erétil. Injeção no pênis, injeção intracavernosa, gel uretral, né, que é outra possibilidade, ou até a prótese peniana em alguns casos. Então, você vai ter que pular etapas. Quem que não pode tomar de jeito nenhum, prometi a você que ia dar um bônus, e antes de você ver esse bônus, eu peço a você curtir o vídeo, se inscrever no canal, encaminhar para um grupinho de amigos que todo mundo usa Tadala, rapaziada mais nova, mais velha, tá tomando Tadala por conta própria, né, não sabe nem o que tem, o que não tem, tá tomando aí. Então, encaminha pra galera. Quem que não pode tomar de jeito nenhum? É o camarada que usa um coronário dilatador. Então o cara já infartou, ele toma um coronário dilatador, um remédio para dilatar a coronária para chegar mais sangue no pênis, e aí você vai estar dando mais um vasodilatador potente, que é o tadalafila. 2 vasodilatadores juntos, dilata demais e pode precipitar um infarto local. Vou deixar aqui para você entender o trio do amor, que inclui o tadalafila e outras 2 drogas que vão te ajudar também. Tá aqui em cima e até a próxima.